Nós estamos estudando Ruth. Ruth é um livro de resgate, é um livro em que Noemi sai com seu marido da terra de Israel, de Belém, e vai até uma terra estrangeira, Moabe. Eles têm 2 filhos, Quilion, Malom. Os filhos se casam com Orfa e com Ruth. Elimeleque morre. Depois morrem também os filhos de Noemi, Quilion, Malom, e ficam as 3 mulheres viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Orfa continua no país dela, e Ruth quer seguir Noemi até a terra natal de Noemi, em Belém. E ela vai, e tem vários contextos aqui históricos sobre resgate de propriedades. Em Israel não era só comprar uma propriedade e é sua, não. Se você comprou uma propriedade que é de outra família, que por causa de alguma circunstância, como essa, por exemplo, você comprou uma propriedade, você tem a obrigação de revendê-la, vender novamente para a família, para que a propriedade fique no nome da família. Sempre é assim, sempre foi assim na lei de Deus em Israel. No entanto, para que a propriedade seja resgatada, é preciso de um goel. Goel é uma palavra hebraica que quer dizer, tem 2 sentidos, parente e resgatador. Havia algumas regras. Alguém precisava ser um parente bem achegado, o mais achegado tinha prioridade. Ele tinha que ter recursos para isso, porque ele vai comprar uma propriedade. Não é porque era da família que dá de mão beijada. Se ela vendeu porque ela estava passando necessidade, alguém precisa comprar aquela propriedade de volta. E precisava também querer. Não adiantava ser parente próximo, ter os recursos necessários e não querer resgatar. Precisava querer. Quem precisa ser resgatada, ou as propriedades a serem resgatadas, não são de Ruth. Ruth é uma moabita, uma estrangeira. Noemi quem precisava do resgate. Só que Noemi tinha ampla fidelidade para com Ruth, assim como Ruth prometeu fidelidade a Noemi. Então quem levasse as propriedades, ou quem resgatasse as propriedades, tinha que levar junto Ruth, porque a Noemi não abriria mão de Ruth. E assim foi se desenrolando a nossa história até chegarmos no capítulo 4. E no capítulo 4 nós temos a origem, não a origem propriamente, mas eu quero explicar para vocês a origem de 3 costumes judaicos. 3 costumes relacionados ao resgate de propriedade. O primeiro costume é o costume do resgate da propriedade, propriamente dito, chamado Geula em hebraico. Então era uma cerimônia chamada Geula, o resgate da propriedade. Aí você vai encontrar também no capítulo 4 o costume da sandália. Vamos explicar qual é o costume da sandália, chamado Naal, né? É uma cerimônia também, um ritual. E o costume do levirato, chamado Yeben. Então, o costume do resgate da propriedade, o costume da sandália e o costume do levirato. Não sei se dá para estudar tudo isso hoje, mas vamos começar no versículo 1 do capítulo 4 de Ruth. Então vamos ver o resgate, o costume do resgate de propriedade, o Geula. No versículo 1, tudo é um contrato, tá bom?
Então, versículo 1, o contrato era feito na porta da cidade. A porta da cidade funcionava como um tribunal e como um cartório também. As coisas que aconteciam eram ali. E como delegacia também. Então, delegacia, cartório e tribunal. Então, na porta da cidade, as pessoas que dirigiam essas assembleias, era chamado de assembleia, depois veio a palavra portas da cidade como assembleia, uma eclesia, e aí vem a nossa palavra igreja. Então, tudo é congregação, uma reunião. Então, nessa reunião, os anciãos, os líderes do povo de Deus, decidiam sobre vários assuntos. Esses homens, eles estavam sempre com a cabeça cheia, sempre tinha um monte de assunto para tratar, tudo era ali com eles. Conferia a eles uma posição de destaque. A mulher virtuosa de Provérbios 31, se vocês lerem lá, ela é esposa certamente de um juiz da porta da cidade. E esses homens tinham que decidir, tinham que ouvir as reclamações, tinham que analisar e tinham que decidir. E o que se decidisse ali era o correto, tá bom? Então ninguém ia retrucar aqueles homens da liderança. Então o contrato era feito na porta da cidade. Vamos ler o versículo 1. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então vocês sabem que o capítulo 3 termina com aquela noite naquele eirado terreiro, né? De espalhar café, só que lá espalhava trigo. E lá Boaz fez um compromisso com Ruth. Ruth, se der, eu vou te resgatar. Vou resgatar a Noemi e vou levar você como esposa. Então, esse era o objetivo de Boaz. Porém, havia um parente mais achegado do que ele, que tinha prioridade. E estava lá o sujeito andando, olhando para o céu e assoviando, como quem não quer nada, né? Porque ele realmente não queria esse pepino para ele, porque para resgatar tinha que ter dinheiro, tinha que dividir da sua propriedade também, e caso precisasse levantar descendente, tinha que também praticar o que eles chamavam de levirato. Levirato quer dizer cunhado, porque esse era o parente mais que deveria, né, tomar a responsabilidade. Tá bom, Boaz está com pressa. Boaz quer resolver esse assunto. O homem já está enrolando porque Ruth e Noemi estão ali há pelo menos 50 dias por toda a colheita. Então já era para ter decidido essa questão. Está parecendo Brasil aqui, né? E Boaz quer resolver essa questão. O contrato era feito então na porta da cidade, como está no versículo 1. O contrato era feito para o resgate de terras, e ele era feito debaixo de testemunhas. Tinha que ter testemunhas. Versículo 2. Então Boaz tomou quantos homens? Só precisava de 3, tá? Tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui, e assentaram-se. Então eles eram juízes. Esse número foi crescendo, tá bom? Quando chega no Sinédrio, eles chegam a 71 juízes, mas aqui eles tinham, talvez a cidade aqui tivesse 10, né? Mas apenas com 3 desses líderes, dessas testemunhas, o assunto já estaria liquidado. Mas o Boaz aprendeu, né, bem com a Alemanha. Ele quer 7-1, né? Que ele quer 10. Assentai-vos aqui, assentaram-se. No versículo 3,
além de precisar de testemunhas, o assunto é bem específico, é o resgate de terras. Versículo 3. Disse ao resgatador em potencial, tá bom? Ninguém resgatou nada. Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi que tornou da terra dos Moabitas e tem para venda. Então Boaz fala com aquele Goel, aquele parente, aquele resgatador. Ele fala: olha, você lembra de Elimeleque, né? Nossa família, nosso parente. Então a Noemi está de volta e é justo que façamos isso, que resgatemos a terra para ela. Então alguém precisa tomar a iniciativa. Você tem que tomar a iniciativa, porque você é o mais próximo. Eu estou aqui perguntando para você: vai resolver esse assunto ou não? Então, Boaz, ele tem grande interesse nisso, mas ele também sabe que ele não pode colocar os pés pelas mãos. Ele não pode colocar a carroça na frente dos bois. Ele tem que respeitar o rito que havia na lei de Moisés. Versículo 4 agora: o contrato era feito através de posses e da voluntariedade. Alguém precisava ter recursos. Não adiantava ser alguém que também estava quebrado, não é? Não adiantava ser alguém que não tivesse recursos. Mas esse homem aqui, ele tem recursos. A questão é se ele tem voluntariedade. Assim acontece na nossa vida também. Às vezes temos recursos, mas não temos vontade de fazer algumas coisas ou entrar em alguns projetos. O Senhor Jesus era parente chegado a nós, porque ele se tornou carne, se identificou a nós. Ele tinha recursos. Os recursos de Jesus eram a própria vida dele. Ele nos resgatou não com ouro e prata, mas com o precioso sangue dele. Então ele tinha recursos. E uma boa coisa é que Jesus é o Goel perfeito, o parente e o resgatador perfeito, porque além dele ter recursos e além dele ser achegado, ele queria nos resgatar. Ele quis muito te resgatar. Então, versículo 4, Boaz falando para o outro Goel, né, o resgatador. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgate-a. Se não, declara-no para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Então, Boaz é um homem de muita iniciativa, é um homem que persegue os seus objetivos, ele quer muito e ele tem que dar uma acordada no outro, né? Não de acordo, mas ele tem que tirá-lo do sono mesmo, acordar aquele homem, que ele está deixando levar, está deixando passar o tempo. Nós também, quando nós precisamos resolver uma coisa, nós não podemos ser precipitados, mas nós precisamos resolver. Se a gente vai deixando, nós chegaremos num ponto em que a gente perde o tempo exato dos assuntos. Assim nos negócios, assim nas conversas que você precisa ter com alguém, assim no pedido de perdão que às vezes você tem que fazer para uma pessoa, às vezes é no ressarcimento, ou seja, devolver alguma coisa que não era sua, e às vezes é na tomada de uma decisão. Tudo precisa ser feito com calma, com paciência e com planejamento. Mas se deixar muito tempo, você perde o que se diz de timing. E aí você acaba até prejudicando
a situação. Boaz, ele está exigindo que esse homem faça o que tem para fazer. Ele sabe da responsabilidade dele. A lei do resgate não era algo opcional. A lei do resgate era obrigatório, mandatório, ou seja, se você é parente achegado, ninguém precisa te cobrar de nada, você tem que ir lá e resgatar a Noemi. Ele conclama então aquele homem diante das testemunhas, não apenas dos juízes, mas também do povo. Virou ali uma torcida, né? Para ver o que ia acontecer naquele assunto. Quem sabe apostas também, não sei. Mas no versículo 5 nós vamos ver que o contrato era feito para a família do falecido e não só para si próprio. Ou seja, ao resgatar aquilo, você não está resgatando para você propriamente, mas você está resgatando para o falecido. Se ele era seu irmão, né? Então você, cunhado da viúva, você tem uma responsabilidade. Você tem que suscitar, levantar o nome do falecido. Todos os filhos eram que nascessem, era do casal evidentemente, mas dos filhos que nascessem nesse relacionamento era do falecido, era o nome do falecido. Tamanha a importância que havia em genealogia, em sequência da família. Então, você tinha que colocar na ponta do lápis. E se você colocasse na ponta do lápis, você ia notar uma coisa: eu vou mais ajudar do que ser ajudado. É minha responsabilidade, mas quem vai ganhar mais é quem está sendo resgatada do que eu mesmo. Mas mesmo assim Boaz fala, você tem que decidir. Versículo 5. Alguém pode ler, por favor? Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi, adquirirá também a moabita Ruth, viúva do falecido, para preservar o nome do falecido na herança dele. Aqui entra um problemaço, né? Porque ele fala, olha, quando você resgatar a terra de Noemi, ou para Noemi, você vai ter que também levar junto o combo. Você tem que levar Noemi junto. Então, desculpa, você tem que levar a Ruth junto. Ela é moabita, já fica sabendo disso, é uma estrangeira, viúva, e você vai ter que ter filho com ela, porque ela ainda pode ter filho. Assim você vai ajudar na herança do Elimeleque. Bom, tira da sua cabeça sobre adultério, imoralidade, tá bom? Você tem que pensar com a cabeça do judeu do Antigo Testamento, tá? Então não tem nada... Esse não é problema, tá? Agora, que poderia ter problema sim, da parte da mulher dele, né? Mas você não compra os presentes que eu quero, agora você vai casar com outra, vai ficar dando presente para outra. Eu ia perguntar, sabe, né? Mas não temos experiência com isso. E você vai ter que casar com uma moabita. Então você já sabe que as pessoas vão ficar falando de você, que você vai cumprir a lei de Deus, porém não com uma judia, mas com uma estrangeira, ou seja, amaldiçoada para o povo de Israel. Claro, você pode ainda dizer assim, não, mas eu estou resgatando mesmo é Noemi do povo de Deus. Mas esse relacionamento ia dar o que falar, porque está bem complicado para um homem pegar essa responsabilidade. Então tem que resgatar a terra, casar com a Ruth e ter filho com ela. Então tudo isso
demanda algumas coisas, uma adaptação enorme dentro da família. Normalmente eles faziam o levirato, isso que eu estou explicando, com solteiros, tá? Mas às vezes não tinha, então nós não sabemos se ele é casado, mas normalmente eles faziam com solteiros e depois com solteiros, mas com o tempo eles fizeram também com casados essa lei, porque era muito importante levantar a descendência do falecido. E no versículo 6, o contrato era feito pelo parente mais próximo, como já falamos, né? Versículo 6, então disse o resgatador, esse não é Boaz, é o outro: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então ele está tirando o time de campo, né? Ele falou: olha, para mim não vai dar não, porque se eu resgatar vai prejudicar a minha propriedade. E realmente, né? Quem ganhava mais era a pessoa resgatada, não o resgatador. O Senhor Jesus não tinha motivo nenhum para te resgatar no quesito vantagem. Não tinha vantagem nenhuma com você. Aliás, a troca foi muito injusta. Você entregava as suas injustiças e os seus pecados, e ele entregava para você a justiça dele e a santidade dele. Não é bom negócio, não. Se ele fez isso por você, só se explica com a palavra amor. Ele te amava. E ele ama a todos aqueles que precisam de resgate. Ele ainda é o Goel. Jesus Cristo ainda é o resgatador, porque nem todos foram resgatados. Algumas pessoas ainda estão lutando com alguma coisa. Não querem ser resgatadas, mas precisam ser. Então esse era o costume do resgate de propriedade, chamado Geula. Agora vamos ver o costume da sandália, chamado Na'al, costume da sandália. Por que o costume da sandália? É que vai entrar, aqueles que já leem a Bíblia há algum tempo já sabem do que acontece aqui, não é? Então vai envolver uma assinatura, e essa assinatura não é feita com caneta, essa assinatura é feita com sandália, com aquilo que estava no pé da pessoa. Então nós vamos ver que a sandália daquele que declinava, todo mundo sabe o que é declinar, né? Declinar é abrir mão. Então tem um resgatador mais próximo que está declinando. Ele está abrindo mão do direito que ele tem e da responsabilidade também de resgatar a Noemi, tá bom? Então a sandália daquele que declinava era oferecida ao comprador. Então veja que interessante que vai acontecer aqui no versículo 7. Este era outrora o costume em Israel quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava o negócio em Israel. O mundo sempre teve vários rituais, né, para confirmar um contrato. Então tinha aqui do sapato, né, da sandália. Teve uma época que tirava o fio da barba, colocava em cima da mesa. Tinha também o cuspir na mão, cada um cuspia na mão e cumprimentava o outro. E dizem que existia até o pacto de sangue. A pessoa cortava a palma da mão e cumprimentava o outro também. Então havia vários ritos para se fechar um negócio.
Então esse era o costume chamado Naal, que era de tirar a sandália e entregar para o outro. Eu estou entregando, estou fechando esse contrato, confirmando. Estou dando para você, dizendo, você pode resgatar a Noemi. E aí confirmava todo o negócio de Israel. Só que tinha que ser na frente de todo mundo. Irmão, certas coisas precisam ser na frente de todo mundo, tá bom? Tem coisas que nós não podemos fazer em secreto. Porque em secreto gera dúvidas. Uma das coisas importantes é batismo. O batismo é um rito. O batismo é uma demonstração que a pessoa creu em Cristo Jesus como Salvador. Então, mergulhamos as pessoas, né? Então, ela diz que ela morreu para o mundo, mergulha, e ressuscita para uma nova vida em Cristo Jesus. Esse é um rito que poderia ser feito facilmente entre duas pessoas. Aliás, poderia ser feito uma pessoa só. A pessoa poderia dar uma abaixada na água, levantar e dizer: eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a Bíblia não tem. A Bíblia não oferece esse tipo de concessão, de permissão. Então, uma pessoa que vai ser batizada, ela precisa ser batizada por alguém. Alguém tem que fazer isso com ela, ajudando-a nesse rito. Precisa ser feito também na presença de testemunhas, né? Tem exceções na Bíblia? Sim. O Filipe e o eunuco, uma exceção. Um homem que ia para a Etiópia e um homem que ia para Israel. E ali no caminho ele fala: mas tem água aqui, o que me impede? Será que temos que voltar lá para Jerusalém? Ou será que temos que ir lá para a Etiópia? Não, me batize aqui mesmo. Então ele foi batizado. Mas em outras circunstâncias, o batismo é um momento de alegria, é um momento de testemunho. Então por isso a pessoa faz na frente de todos. E aqui nesse caso também era preciso fazer com que esse contrato fosse validado diante dos anciãos e diante de algumas pessoas. E aqui parece que havia várias pessoas também. Versículo 8 agora. A sandália daquele que declinava simbolizava a palavra dele. Qual é a sua palavra? Está aqui. Minha sandália. Está aqui o meu chulé. Essa é a minha palavra. Pode pegar a minha palavra aí. Versículo 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu a propriedade, né? E tirou o calçado. Então aquilo lá já estava dando autoridade para Boaz, conferindo autoridade para Boaz. Ele diz a palavra, ele diz qual é o contrato é da compra da propriedade, resgate. Ele fala: compra você. E aí ele tira o calçado. A sandália daquele que declinava era o documento do comprador. Era a assinatura com firma reconhecida, ali no cartório, ali na porta da cidade. Então, versículo 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Veja que interessante, de quem que ele está comprando? Não é do resgatador, mas ele está comprando de Noemi. De Noemi e para Noemi, porque a propriedade era de Noemi e a propriedade ia para Noemi, que momentaneamente estava nas mãos de outra pessoa. E ele cumpre então todo o ritual. A sandália daquele que declinava tinha base bíblica.
Então tudo aqui tem base bíblica. Eu queria mostrar para os irmãos. Vamos ler Levítico 25. Levítico 25, pode projetar aí, por favor, aí alguém pode ler também. Levítico 25, versículos 25 até o 28. Isso. Alguém pode ler, ou 3 pessoas podem ler, né? 25. Se alguém ficar pobre e vender alguma parte das terras que possui, o parente mais chegado dele pagará o resgate pela propriedade vendida. Então, muitos anos antes, havia essa lei de Moisés, a lei de Deus, versículo 26. Se contudo o homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos suficientes para resgatá-la, Continua, João. calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem a vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Isso, então havia aí a depreciação da propriedade, tudo, tinha que fazer cálculos também. E o 28, Mas, se as suas posses não lhe permitirem reavê-las, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu, sairá do poder deste e aquele poderá voltar à sua propriedade. então havia aí várias regrinhas, né, sobre isso. E uma delas era isso, se não tem condições suficientes, aqui ainda não está uma outra parte que nós estamos vendo em Ruth. Se ele não consegue, então passa para outro. O outro parente poderia resgatar. Agora, se ninguém pode, então a propriedade fica para o uso da própria, no caso de Noemi, até o ano do jubileu, que era de 49 anos. 50º ano, seja o que fosse. Se você comprou uma propriedade, você tem que devolver. Você não tem que vender, você tem que devolver mesmo. Então, havia esse recurso. Eu não sei quantos anos faltava para isso, né, para acontecer, mas Noemi não está pedindo esmola, tá bom? Noemi não está pedindo esmola. Quer fazer aquilo que é direito dela. E foi firmado esse acordo. Agora, Deuteronômio 25, 9. Deuteronômio 25, 9. Pode ler alguém, por favor? Então o negócio era um pouquinho mais grave do que a gente está vendo aqui. Aqui parece que foi tudo, não foi litigioso, não foi nada assim, não foi nenhuma briga. Mas a Noemi tinha o direito, inclusive, de cuspir no rosto daquele que não resgatou. Então é visto mais do lado negativo aí em Deuteronômio 25, 9. Tá bom? Mas aqui parece que foi resolvido numa boa, né? Mas aquele homem que não resgatou, ele poderia ser mal falado pelas pessoas depois, porque ele fugiu da responsabilidade dele. E Boaz, por sua vez, seria muito exaltado, porque ele fez aquilo que não era responsabilidade dele. E assim tem sido também nas nossas vidas. Tem pessoas que andam bem na beira das regras, né? Mas tem pessoas que são graciosas e elas fazem aquilo que tem para fazer e fazem até mais, e às vezes fazem a parte que não é dela, é de outra pessoa. E assim eu tenho visto na obra de Deus. Na obra de Deus tem sido assim. Tem pessoas carregando o piano todinho. Piano antigo, não assim, tá? Piano antigo. E tem pessoas que estão carregando banquinho. Você está carregando o banquinho ou o piano? Nós precisamos distribuir as cargas na igreja. Deus tem nos dado dons, capacidades. Todas as pessoas precisam se envolver.
se as pessoas têm essa responsabilidade. Vamos para o último costume, é o costume do levirato, o Yeben. O levirato então vem dessa palavra latina levir, né? Nós não temos em português, mas é uma palavra de origem latina, levir. Levir quer dizer cunhado. Então a lei do levirato era a lei do cunhado. O cunhado era obrigado a suscitar uma descendência do irmão falecido. Então ele tinha que casar, né? Se relacionar com a cunhada para que ela tivesse filho, a fim de suscitar, levantar o nome do falecido. O levirato vem de algumas necessidades, tá bom? Então, o levirato vem da necessidade de manter o nome do cunhado vivo. Versículo 10. Boaz então continua com o seu discurso, né? E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Ou seja, eu vou cumprir a minha obrigação. E eu vou dar para essa mulher vai conceber de mim um filho, que vai ser o filho de Malom, que vai ser também o filho, o neto de Elimeleque. Então era tudo era ajuntado: propriedade, esposa, filho. Tudo isso era juntado para que esse contrato fosse feito. Então ele já está dando a promessa dele: eu não parei por aqui, ou seja, eu quero resgatar não apenas para Noemi e Elimeleque, mas também para Malom. Aqueles que tiverem dificuldade de entender tudo isso, depois você vai lendo o texto, tá bom? Ou ouve a mensagem novamente, vai ter gravada, né? O levirato vem também da necessidade de se fazer justiça. Você tem que sempre fazer aquilo que é justo, que é certo. Versículo 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Então eles estão dando brados aqui de alegria e confirmando que eles são testemunhas. O levirato vem dessa necessidade de fazer justiça. Aqueles que leem a palavra de Deus, a Bíblia, aí vocês sabem que a Lia e a Tamar quase foram injustiçadas. Na verdade, elas foram injustiçadas, mas o Senhor interveio e o Senhor ajudou tanto a Lia quanto a Tamar a terem filhos. E a nação de Israel foi perpetuando. Não é por coincidência que Tamar e a Ruth, elas estão na genealogia de Jesus. Né? Então é um assunto de justiça. E o versículo 12 diz: seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Tem muita coisa aqui para explicar, mas nós não temos tempo para isso, né? Leia a Bíblia, gente. Leia a palavra de Deus. Você nunca perde nada de ler a Bíblia. Mas leia mesmo. Leia com vontade, leia sem vontade, leia entendendo, leia não entendendo, porque isso vai ser um arcabouço. Vai ser para você informações que você está guardando. Quando alguém falar do assunto, opa, agora estou entendendo sobre Tamar, Pérez, Judá. Porque se tem pessoas pregando a palavra de Deus, em algum momento
esses assuntos vêm à tona. Se você lê a palavra de Deus, você só ganha. Bom, tem gente que sabe peças de Shakespeare, cada detalhe. Eu acho impressionante, mas não tenho tempo para isso. Tem pessoas que sabem a tabela do campeonato dos rebaixados para os primeiros, segunda, terceira divisão, sabe dos outros anos também. Tem pessoas que têm uma cabeça fantástica para isso. Eu acho impressionante, mas não tenho tempo para isso. Então você precisa desenvolver o seu intelecto, a sua mente, em algo que é duradouro, em algo que vale a pena. Eu estou dizendo para você, a palavra de Deus vale a pena. Invista, porque vale a pena. Então, versículo 13 agora, o levirato vem da necessidade de suscitar, de levantar a descendência do falecido. O marido de Noemi, o marido de Ruth também, o Elimeleque, o Malom, né? Malom. E aí vamos ler os versículos 13 em diante. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome destes. Interessante, quem teve o filho foi Ruth, mas quem ganhou o elogio é Noemi, porque aquele filho de Ruth estava dentro dos planos do resgate. De todo o livro, nós queríamos chegar nessa parte em que Noemi é justificada. Ruth é uma peça no tabuleiro, importante, mas é apenas uma peça. Na verdade, é Noemi que é resgatada. As propriedades de Elimeleque que é resgatada. Aquele neto é o resgatador. O Boaz, ele serve como instrumento de resgate. Mas o que coroa mesmo esse resgate é o neto, esse que nasceu. Porque ele fecha todo o contrato, ele amarra todo o contrato de propriedade, e ele também faz aquilo que Malom precisava, mesmo que Malom está morto, precisava ter um nome aqui na terra. Todos iam lembrar do nome de Malom, porque é como se fosse o filho dele. E o versículo 15: ele será restaurador da tua vida, o neto, né? E consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi, você tem uma nora que é uma beleza. Ela nem é do povo de Deus, mas ela se portou de uma maneira tão bonita. Ela te ama muito. E só a Ruth já vale para você como 7 filhos. Então não apenas Noemi reconhecia, mas as outras pessoas reconheciam o valor de Ruth. Versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. Então, cumprindo a função da avó aqui. Ela pega o menino e coloca no regaço. Regaço é colo. Ela põe no colo e ela cuida dele. Versículo 17, uma coisa inédita, tá, na Bíblia. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. O que é inédito aqui? Quem colocava nome era o pai. É o pai que colocava nome. Mas aqui, às vezes a mãe também contribuía nisso, não é? Mas aqui a mãe não vai contribuir, porque a mãe não é do povo de Deus, é moabita.
A Noemi poderia colocar nome, contou aqui com a ajuda das vizinhas. Então, nessa família não tem homens, né? Tem o Boaz, mas o Boaz também é um instrumento nas mãos de Deus para toda essa história de Noemi. E aí nasce Obed, pai de Jessé, pai de Davi. Se você conhece a palavra de Deus, os livros de Samuel, você já está em casa agora, né? Te coloquei dentro do quintal de Samuel agora. E aí é só história, né? O que acontece é maravilhoso e vai chegar até Jesus Cristo. Então esse livro tem tudo a ver com o Salvador Jesus Cristo. E nos versículos 18 até o final, o levirato vem da necessidade de manter a genealogia em funcionamento, para não parar aquela genealogia. E aqui você vai ter nomes importantes. Versículo 18: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez, ali Pérez, né, de Tamar. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Você vai encontrar isso também em Mateus capítulo... Mateus no início, capítulo 1. Então o levirato vem baseado na lei de Deus. Maravilhosa essa história, meus irmãos. Eu admito, não é uma história fácil de só ler e entender. Mas é uma história maravilhosa do resgate, do amor, da companhia. Tem várias lições para nós. E também de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Goel, nosso resgatador, nosso parente achegado. Ele se aproximou a nós através da encarnação. O nosso Deus, diz a palavra dele em 1 Timóteo capítulo 6, que habita em luz inacessível. Quando Jesus tomou a forma humana, de um bebezinho, aí ele chegou muito pertinho de nós, né? Ele se torna como um de nós, um parente achegado. Ele quis nos resgatar também. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. E ele tinha também recursos. Pedro diz, não com ouro, prata, pedras preciosas, mas com precioso sangue, o sangue como de um cordeiro. Jesus recebeu também uma sandália. Sandália quer dizer autoridade nesse contexto. E não propriamente a sandália, mas ele recebe do Pai a autoridade. E com essa autoridade, ele dá autoridade para nós também. Vamos, preguemos o Evangelho a toda criatura. É o que diz a palavra do Senhor. Ele confere autoridade. Ele diz, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ele recebe uma sandália e ele está dando essa sandália para nós. É a nossa autoridade que temos nele. E Jesus também não deixou a descendência de Abraão, porque lá em Gênesis 12 fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ele foi cercando as genealogias, as famílias, não deixou que nenhuma família quebrasse aquele ciclo, aquele elo, porque senão a antecedência de Jesus sendo prejudicada, não teríamos Jesus. Mas o Senhor foi protegendo toda a família, toda a descendência, e foi usando pessoas que não mereciam. Uma prostituta, uma enganadora, uma estrangeira e a Batseba, que também é outra história. Então Deus tem abençoado a descendência do Senhor Jesus Cristo. E você consegue entrar dentro dessa história? Você é participante dessa história? Porque Abraão falou que em ti serão benditas todas, Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra podem ser abençoadas. A minha foi abençoada. E a sua foi?
Você individualmente foi abençoado? Você faz parte dessa genealogia espiritual? Você é um filho de Abraão, uma filha de Sara? Você consegue isso através de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos explica com muito carinho como nós somos amados do Pai. E nós vimos tantas pessoas na descendência do Senhor Jesus que foram amadas pelo Senhor, cuidadas, e o Senhor as usou para um propósito. Agradecemos por isso. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome dele que nós oramos. Amém.